Em Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14, Jesus diz: Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo é o caminho que leva à perdição, e são muitos que entram por ela. Mas estreita é a porta e apertado é o caminho que leva à vida, e são poucos que a encontram. Então Jesus nos diz que existem dois caminhos. Existe o caminho, né, da porta estreita. Eu tenho uma porta estreita e um caminho apertado. E eu tenho uma porta larga e um caminho largo. Quem é o caminho? Jesus é o caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por Jesus. É Jesus que nos leva ao céu. É Jesus que nos leva ao Pai. Então, onde está a porta? A porta é aquela que nos leva a Jesus. Então, Jesus diz: estreita é a porta e apertado é o caminho. Porque o caminho com Jesus é um só. É um caminho de arrependimento dos pecados, de deixarmos para trás todos os egoísmos, as nossas autojustificações, né? Tudo aquilo que nos lembra interesses próprios, morrer para o mundo e perseguir um caminho de fé em Jesus Cristo. Um caminho no entendimento que, através da graça de Jesus, os meus erros passados, e os de agora, e os que eu vou cometer, estão perdoados. E uma constante lembrança, assim como na ceia, do partilhar do pão e do vinho, de que Jesus, tendo tudo, sendo Deus, se esvaziou de si, se humilhou e pagou um alto preço pela minha vida. E isto me constrange em amor, para que eu, sendo perdoado e me entendendo enxergado por Deus, por Jesus Cristo, posso agora me espelhar nele, para ser como ele, para obedecer o mandamento. Eis que novo mandamento vos dou, que ameis uns aos outros como eu vos amei. E Jesus nos chama a acessar essa porta. Quer crer nele. E para crer nele, o acesso da graça, né, passa por nos arrependermos dos males que causamos. Então passa por uma análise de consciência de que nós erramos, mas temos que deixar os erros para trás. Temos que parar de sermos egoístas, de olhar o outro precisando para nós e fingirmos que não é com a gente. E amarmos uns aos outros como ele nos amou. Como foi que Jesus nos amou? Eu já disse, ele tinha tudo, mas abriu mão de si para os outros. Então imagine a seguinte ilustração. Eu amo assistir futebol. Eu gosto de futebol. Mas nesse dia específico, eu digo: olha, mãe, eu estou abrindo mão do futebol hoje, eu não vou para o futebol, e eu vou fazer a faxina hoje. Pode deixar a louça comigo. Tira o dia de descanso para você. O que eu fiz? Eu abri mão do que eu gostava, do meu interesse principal, que dificilmente eu faço, e em favor dela. E não foi isso que Jesus fez? Então, o amar de uns aos outros, viver uma vida em serviço, morrer para o mundo, está em o saber abrir mão dos meus próprios erros, dos meus egoísmos, das minhas vaidades, até de mim mesmo, porque eu morri para o mundo. E viver uma vida de amor, na plenitude de Cristo, em serviço aos irmãos. Os irmãos que creem e os irmãos que não creem. Nisso qualquer pessoa vira meu próximo. E o caminho é um só, é Jesus. E aqui ele vai me dizer que o caminho é apertado. Porque é necessário que eu me arrependendo, morra para o mundo, tome a minha cruz e siga o caminho que ele seguiu. Na mesma medida, ele conta que existe um outro caminho, que é uma porta larga, uma porta grande. E essa porta grande não é o mesmo caminho que levava ao caminho apertado. A porta grande é para o outro lado, né?
Então, se em Jesus eu estou abrindo mão de mim para servir o outro, qual é o outro lado? É justamente o inverso. A porta é larga porque eu posso pisar nos outros, humilhar os outros, ou fingir que os outros não existem. E dessa forma, eu, aliás, posso fazer isso de várias formas. O meu egoísmo pode ser expressado de diversas maneiras. Por isso, o caminho é largo. Porque eu posso ser egoísta um pouco mais para cá, um pouco mais para cá, eu posso esticar o meu egoísmo, eu posso ter um egoísmo pequeno, de repente posso ter um egoísmo grande, né? Não há limites para o egoísmo humano. Não há limites para a maldade humana. E larga é a porta e amplo é o caminho que leva à perdição. E são muitos que entram por ela. Porque dentro das nossas autojustificações, até quando dissemos eu já sofri muito, por isso eu reticências, eu posso incluir parte dessas reticências. Buscar uma vida de egoísmo, uma proteção egoísta contra o outro, às vezes um contrato pré-nupcial de divisão de bens, porque eu não quero confiar na outra pessoa, uma vida baseada em eu primeiro, o outro depois, o que importa é eu ganhar, e pensar sempre no máximo do meu lucro. Eu pensar em mim é a coisa mais fácil que tem. Eu querer ganhar é a coisa mais fácil que tem. Difícil é quando eu assumo para mim todo tipo de derrota em favor do outro. Então eu te pergunto, que caminho apertado é esse que estamos perseguindo? Se a gente nunca tem que abrir mão da gente. Se a gente se diz generoso e sabe onde tem gente passando necessidade, mas a gente só atende a necessidade quando tem alguém batendo na nossa porta, por milagre, e a gente diz assim, deixa eu ver se eu posso fazer alguma coisa. Tá fácil, né? Tá bem fácil. Esse caminho talvez não pareça tão apertado assim. Mas será que é? Então, se é, como Jesus diz, estreita é a porta e apertado é o caminho, temos uma saída. Orar, buscar em Jesus o amor dele, sermos como ele, tomarmos a nossa cruz e caminharmos conforme os mandamentos de amor que ele nos deu. E quais são os mandamentos? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Estes são os dois grandes mandamentos. Lembrando daquele que ele diz, novo mandamento vos dou, que ameis uns aos outros como eu vos amei. Então, conhecemos a Cristo e este é o caminho, é o amor. E a gente pode passar por uma reflexão do que é ter uma vida de amor. Uma vida de amor a Deus, quando eu devo amar a Deus sobre todas as coisas. Uma vida de que eu amo o próximo como a mim mesmo, na medida que aquilo que eu vislumbro para mim, que eu estabeleço como parâmetro de qualidade para mim, que eu estabeleço como conforto para mim, é a medida que eu uso para favorecer o outro. E numa terceira instância, amar o outro como Jesus nos amou. Mas como Jesus nos amou? Ele abriu mão de tudo por nós. Abriu mão de tudo para que tivéssemos vida. Mas se esse é o novo mandamento, se é esse o caminho que leva à vida, se é assim que eu conheço o amor de Jesus e frutifico na terra, o que é necessário para amar o outro como Jesus amou? Será que é frequentar uma igreja? Será que é pagar o dízimo todo mês? O que é amar o outro, o próximo, uns aos outros, como Jesus nos amou? Será que eu estou abrindo mão de mim para amar as outras pessoas? Aquelas que eu vejo na rua? Aquelas que eu vejo que de repente estão passando necessidade? Mas eu nem conheço. Será que quando eu olho para elas, eu olho com amor? Será que na vida delas eu estou sendo Jesus, no sentido de repente abrir mão do meu para dar para o outro? Porque se eu tenho uma marmita e eu divido a marmita, a gente está se amando. Eu amo ele, eu divido meio a meio. A gente vai junto. Eu te amo como eu me amo, né? Se eu de repente digo, olha,
Eu não vou almoçar hoje não, depois eu como em casa. Pode ficar com a marmita para você. Eu abri mão, resolvi passar um pouquinho de fome, aquele aperto, mas para ver o outro ter a marmita completa. Ou eu posso simplesmente comer a marmita e dizer, poxa, irmão, pena que eu não trouxe o dinheiro para outro, né? Senão eu pagava para você. Qual dessas opções parece aquele que ama conforme Jesus amou? Como é que a gente vive amando uns aos outros como Jesus nos amou? E depois que a gente passar por essa reflexão e enxergar que está longe de estar fazendo o que a gente deveria fazer, o que é que está faltando para a gente acordar e realmente viver a vida no Evangelho que Jesus Cristo propõe?